que até vale uma pergunta que é sempre uma das coisas que me encanta bastante na sua palestra, assim, a gente entende o high school muito aquela coisa do duplo diploma, e realmente a gente tem esse grande benefício, né, no final do curso, mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho dos ganhos, que isso me encanta demais, para o aluno, enquanto ser humano mesmo, né? Essa experiência de vida, que é encantadora, né? Fala um pouquinho disso para a gente aí. Eu falo. Assim, eu já estou com o programa de high school, a gente vem acompanhando alunos há 7 anos, pelo menos. E o que a gente vê nesses alunos de high school desenvolvimento, um afloramento, vamos assim dizer, daquela consciência que aquele aluno começa a obter daquela condição de estudante que ele tem, porque é diferente você ser aluno e você ser estudante, né? Você entender que o estudar faz parte da vida e que ele não vai parar nunca, né? Nós que já somos adultos e estamos nessa vida profissional há anos, a gente continua estudando. E quem para de estudar estagna, né? Então, o estudar faz parte da vida da gente. E aí, quando um aluno começa a cursar um segundo currículo, ao mesmo tempo que ele está cursando um currículo de ensino médio brasileiro, ele começa a enfrentar desafios, que são desafios importantes, para os quais ele vai ter todo o apoio da equipe do colégio, dos professores de sala de aula, dos professores lá da Mizu, para que aquele aluno aprenda a se organizar. E essa organização traz muitos frutos para esse aluno. Então, não só no high school, né? Não só no high school. Então, o aluno que faz o high school, ele é um aluno que se destaca no currículo brasileiro também. Por quê? Porque esse aluno aprendeu a se organizar. Ele aprendeu que dá tempo de você cursar 2 currículos ao mesmo tempo. Ele sabe priorizar, né, aquilo que deve ser feito primeiro. Enfim, né, priorizar é isso. Mas ele aprendeu a priorizar. Ele aprende a fazer escolhas. E ele aprende também a abrir mão de coisas por conta das escolhas que ele faz. E isso é um ganho de maturidade muito grande, né? E as experiências que ele tem ao longo do... Bom, uma vantagem que eu acho que é a vantagem que muita gente pode estar se perguntando, e o inglês, né? Nossa. O inglês tem um desenvolvimento incrível. Por quê? É importante dizer que o high school ele não é um curso de inglês. Isso. Mas ele é um curso em inglês que trabalha conteúdos que são complexos muitas vezes. Então, esse aluno vai fazer composição e literatura, ele vai fazer oratória, ele vai fazer debate, ele vai estudar economia, ele vai estudar marketing, ele vai passar por conteúdos que são conteúdos densos e complexos. E isso vai acontecer tudo na língua inglesa. O ganho linguístico é um plus, né? Por quê? Porque ele precisa participar da sala de aula. A nossa metodologia é uma metodologia ativa de aprendizagem. O aluno está no foco do aprendizado o tempo todo. Então, ele vai estar o tempo todo participando de atividades. Então, aquele professor vai pedir a opinião, que ele traga, que ele compartilhe, que ele troque, que ele pesquise, que ele produza. E isso tudo, o veículo que é usado é a língua inglesa. Então, o precisar participar ativamente de uma sala de aula de high school vai fazer com que aquele inglês daquele aluno vá se desenvolvendo cada vez mais. Ele vai e é engraçado você ver isso acontecer com o aluno de high school, porque é óbvio que no começo tudo é uma adaptação. No primeiro semestre, quando ele entra no high school, aquele primeiro semestre de 9º ano, o primeiro semestre do programa americano mesmo, ele muitas vezes se sente um pouco perdido, ele precisa de um pouco mais de ajuda, ele precisa de um pouco de apoio, mas ele consegue passar por isso e aí ele vai mostrando essas habilidades aprendidas que são extremamente importantes, né? E muitas vezes lá ele vai, né, caminhando pelo curso do diploma, e é muito engraçado, às vezes, num contexto de sala de aula, o aluno vai lá, está conversando, está falando tudo em inglês,
Às vezes ele entrava na sala de coordenação, quando eu era coordenadora, e já falava inglês, aí aparecia um outro aluno que não era o aluno do Fluência, né? Mas que nem sabe falar inglês tão bem, né? E aquele aluno vira para o outro e continua falando inglês, ele nem percebe. Começa a pensar em que ele inglês, tá né? Que é o falando grande inglês. diferencial, né? Isso. Né? O inglês acaba virando um veículo de comunicação. Isso. Então, a fluência, ela é adquirida com naturalidade. E isso é super importante. Aquele aluno, ele entende, ele aprende, ele conquista o inglês como uma maneira de comunicação. Assim como ele fala o português, ele também pode descrever ou traduzir o que ele pensa, o que ele acha, o que ele sabe, o mundo em que ele vive, em inglês. Isso. E isso acaba sendo uma ferramenta que esse aluno tem e que ele leva para o resto da vida, né? Mas é importante destacar também, Rô, que o nono ano é um nono... Às vezes o aluno tem um pouco de timidez, eu não Sim. dou para coisa. A gente já pegou vários alunos que tinham, assim, muita dificuldade de comunicação, aluno que não conseguia se expressar. E esse aluno foi e encarou o desafio e se deu muito bem. Então, mas por que isso acontece? Porque o curso de high school, a maneira com que ele é desenhado, a maneira com que ele é pensado, e a maneira com que ele é entregue, ele vai dar muitas oportunidades para esse aluno desabrochar. Então, o aluno que é mais tímido, ele vai falar menos do que o aluno que é super extrovertido. A vida é assim. É isso mesmo. Na vida dele, ele vai falar E é menos. uma graça ver eles né? crescendo, né? Mas ele vai se sentir seguro para produzir, e ele vai produzir. A gente já teve vários casos de alunos que começam muito quietos, que começam muito tímidos, que começam muito inseguros. Mas o desenvolvimento é gigante, né? Desenvolvem, e lá, na hora da formatura, ele é o valedictorian, que é o orador da turma. Né? Ele chega ao ponto de desabrochar dessa forma. Isso é muito legal, porque a gente não está falando só de inglês, a gente está falando de presença de vida, a gente está falando de presença de mundo, a gente está falando de uma postura. De ganho pessoal, este aluno, né? Como cidadão. Exatamente, é uma postura que ele adquire perante a vida dele. Né? Ele entende que ele pode, ele entende que ele é capaz, e ele vai entendendo as ferramentas que são entregues para ele, para que ele conquiste aquilo que ele quer. O mundo dele se amplia. Se amplia de uma maneira gritante, e ele começa a ter outros objetivos, ele começa a ter outros sonhos. Acho que nem eles esperam, né, Rê? Não. Nem eles É uma esperam. surpresa para a gente tem visto isso, né? Com certeza.